Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos então entrando nesse assunto, as funções das cidades. Espero que vocês estejam com o texto em mãos para poder estar seguindo a leitura. Bom, então vamos iniciar aqui. A ampliação da urbanização acarretou um processo de divisão territorial do trabalho que propiciou a formação da função das cidades. Desde a antiguidade, registra-se a formação de centros urbanos. As primeiras cidades surgiram na região da Mesopotâmia e também no Egito, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. No entanto, durante a era do capitalismo, vamos dar uma pausa aqui para a gente ver um pouquinho melhor sobre essa palavrinha aí, esse conceito de capitalismo. Então, o que significa, né? Capitalismo. Ele é um sistema econômico. Esse sistema é o que nós vivemos no nosso dia a dia, tá? Baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. Então, por exemplo, as empresas que fabricam algo, né, visam o quê? Eles visam ter lucros para sua sobrevivência, né? Ele quer, na verdade, ganhar dinheiro com o que ele fabrica. Então, isso é um sistema econômico. As características desse capitalismo, desse sistema, inclui, além da propriedade privada, por exemplo, eu comprei uma casa. A partir do momento que eu paguei por ela, está no meu nome, ela é uma propriedade minha, tá? Então, no sistema capitalista, isso acontece, né? De você ter um bem imóvel, um automóvel, bens. Você adquire bens. Acumulação de capital, quer dizer, eu posso juntar meu dinheiro. Se eu juntar meu dinheiro, esse dinheiro é meu ou é da minha família. O trabalho assalariado, que também é um exemplo, né, desse sistema econômico. Então, eu trabalho em troca de um salário. Eu trabalho, dou a minha mão de obra para que no final do mês, aliás, no início do mês, né, eu ganhe o meu dinheiro para o meu sustento. A troca voluntária, um sistema de preços de mercados competitivos. Então, as indústrias que, por exemplo, né, as indústrias que produzem o mesmo produto, elas vão tentar fazer um diferencial para que aquela determinada empresa, aquela indústria, ela tenha um produto melhor no mercado, visando o lucro, tá? Então, tudo isso é um exemplo do sistema econômico capitalista, tá? Continuando então a leitura, voltando um pouquinho aqui, ó. No entanto, durante a era do capitalismo, então é um sistema, né, que visa lucro, sobretudo em sua fase industrial, esse processo de formação e crescimento urbano atingiu o seu auge, o que propiciou a difusão da urbanização por todo o planeta. As cidades brasileiras são muitas e diferentes umas das outras. Elas têm paisagens e tamanhos distintos e assumem variadas funções. Por exemplo, nós aqui na nossa cidade, nós não temos mar. Então, muitas vezes a gente viaja para ver o mar. Então, cada cidade, ela tem um atrativo, né? Então, nós já vamos ver os exemplos de funções das cidades logo mais.
As cidades podem ter características específicas, ou seja, uma particularidade que merece destaque. Por isso, podemos dizer que algumas cidades têm uma função principal, ou até mesmo mais de uma classificação. Então, agora abaixo, nós vamos conhecer cada uma delas. Bom, a primeira, então, gente, nós vamos ver aqui, ó, é cidades turísticas. São cidades que possuem algum significativo atrativo, turístico e de lazer, seja pelos seus recursos naturais, seja pelas suas possibilidades oferecidas pelo seu espaço geográfico, como, por exemplo, Porto Seguro, na Bahia, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Caxambu, em Minas Gerais. Bom, então, por exemplo, Piracicaba, muitas pessoas vêm de final de semana para conhecer o rio que passa ali no meio da cidade, e lá tem uma área de lazer bonita, tem os bares que você restaurantes que você vai comer petiscos na beira do rio. Então isso se encaixa aí nas cidades turísticas. Então eu vou para aquela determinada cidade para passear, para usufruir daquele lazer, daquele passeio que ela me oferece. Bom, nós temos também, ó, as cidades daí portuárias. O que será que são as cidades portuárias? São cidades que exercem uma importante função na economia do país ao qual pertencem, pois são a partir delas que a maior parte das exportações e importações acontecem, graças à estrutura de seu porto. São exemplos as cidades de Santos, no estado de São Paulo, que abriga o maior porto da América Latina, e Paranaguá, no Paraná. Então, Santos e Paranaguá. Bom, então, cidade portuária, é o porto que os navios chegam com as cargas que as empresas compram, que fazem a importação do produto que nós não temos aqui no nosso país, e também as cargas que nós exportamos para países do qual os países de fora não têm o que nós fornecemos. Então, essa cidade portuária, cidades que têm essa função, ela é muito importante para o país. Depois nós temos aqui as cidades industriais. Essas se caracterizam por centrarem a maioria de suas atividades quase que exclusivamente no setor industrial, apresentando vastos e modernos parques empresariais produtivos, como, por exemplo, a cidade de Cubatão, em São Paulo. A cidade de Cubatão, ela é bem próxima de Santos, e ela é uma cidade exclusivamente industrial, tanto que o índice de poluição, pelo menos era, hoje não leio mais sobre isso, ela era uma das cidades mais poluídas. Então, quando você desce assim para o litoral, você via aquela nuvem acinzentada de tanta poluição que as indústrias deixavam aí na cidade de Cubatão. Cidades religiosas. Então vamos ver quais são essas cidades e o que ela tem de característica. Essas atraem fiéis de outras partes do país ou mesmo do mundo, como é o caso de Aparecida do Norte, aqui em São Paulo, e Juazeiro. São exemplos de cidades no Brasil, e de Jerusalém, em Israel. Continuando então na próxima página, cidade administrativa.
Geralmente a capital de um país que é também como cidade, é tida, né, como cidade administrativa. A capital do Brasil é Brasília e fica no Distrito Federal, em Goiás, tá? Então, é um ótimo exemplo para ser dado. Então, ela é a capital do país. Cidade histórica. É uma cidade que guarda acervos históricos em sua arquitetura, igrejas e monumentos. Traços coloniais merecem destaque em Mariana, onde teve, né, aquele desastre ambiental. Ouro Preto, que em Minas Gerais também. Paraty, São Paulo, ou Olinda, em Pernambuco. Então, essas são as cidades históricas, bem famosas aqui no nosso país. Depois nós temos as cidades universitárias. É uma cidade que pode concentrar universidades. Por causa dessa característica, a cidade atrai jovens e estudantes de outras partes do estado ou de um país. Depois nós temos também as cidades militares. As cidades denominadas assim geralmente abrigam escolas de formação de cadetes e quartéis dispersos em seu entorno. Bom, gente, agora vocês vão assistir um vídeo sobre tudo que a gente falou aqui, mas de uma forma mais que vocês vão ver exemplos de cidades que tenham essas funções. E depois vocês vão responder essas perguntas da página 32, número 1, onde surgiram as primeiras cidades há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Número 2, as cidades brasileiras podem ser consideradas todas iguais? Sim ou não? Justifique o porquê elas são todas iguais ou não são todas iguais. O que elas têm de diferente entre elas? 3. Por que as cidades portuárias exercem uma importante função na economia do país? 4. Levando em consideração as características de cada função, assinale qual ou quais Piracicaba se encaixa. Então, pode ser só uma, pode ser duas ou mais. Então, nós temos aqui, Piracicaba é uma cidade turística. Piracicaba é uma cidade religiosa. As pessoas vêm aqui como Aparecida do Norte para vir numa determinada igreja. Piracicaba pode ser considerada uma cidade universitária também. Ela pode ser portuária, nós temos um porto na nossa cidade. Nós podemos também ter como função ser uma cidade administrativa. Aqui tem a sede do nosso país. Piracicaba é uma capital. Piracicaba é a sede do nosso país. Cidades militares, nós temos aqui um local específico para formações de soldados e cadetes, né, seguindo a carreira militar. Será que nós temos isso na nossa cidade? Piracicaba pode ser considerada uma cidade industrial. Nós temos aqui, né, multinacionais, muitas indústrias. Então vamos pensar um pouquinho. Piracicaba é uma cidade histórica que tem tudo aquilo que a gente viu nas características, que a gente viu, né, de monumentos, igrejas, grandes arquiteturas, de artistas renomados. Bom, daí na próxima página, na número 5, está escrito assim: observe as imagens abaixo e classifique-as como cidade
histórica, militar, universitária, portuária, turística, industrial, administrativa e religiosa. Então, nós temos aqui a primeira figura, Porto de Santos. Então, nessa figura aí, quais das funções Porto de Santos se encaixa? Ela é uma cidade histórica. Essa imagem mostra que é uma cidade, uma função, né? Uma cidade militar, uma cidade universitária, portuária, turística, industrial, administrativa ou religiosa. Depois nós temos aqui o Cristo Redentor, né? Rio de Janeiro, ela é conhecida em quê? Né? Que é tão atrativa. O que ela atrai? Por que ela atrai? Ela é uma cidade histórica, ela é uma cidade militar, universitária. O que o Rio de Janeiro é tão conhecido aqui e fora do nosso país, né? Depois nós temos aqui cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Depois nós temos aqui Cubatão, Aparecida do Norte, Planalto Central, Brasília, Distrito Federal. E, por último, nós temos a USP, Universidade de São Paulo, a Escola Politécnica em São Paulo, e a Academia Militar de Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Então, eu tomei cuidado de colocar exemplos que estão no texto. Então, se vocês tiverem dúvida do quais elas pertencem, quais funções elas pertencem, é só ler direitinho, prestar atenção que vocês encontram quais são as funções dessas cidades. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com a atividade de hoje. Beijos, crianças!